Em comparação entre uma construção em alvenaria e a construção a seco, o pessoal tem muito dessa cultura, né, de tijolo e... A gente diz, né, que o presente da construção civil, né, é a construção a seco, né, não é mais o futuro, né, porque a construção a seco existe desde 1903. E acha que por muitas das vezes acaba sendo mais seguro, mas o steel frame, ele te traz a mesma possibilidade, a gente consegue uma obra mais limpa, mais rápida, e principalmente traz essa questão da sustentabilidade, né? Em comparação entre uma construção em alvenaria. A gente diz, né, que o presente da construção civil, né, é a construção a seco, né, não é mais o futuro, né, porque a construção a seco existe desde 1903, né, mas por questão de... Fala galera do Engenharia Podcast, seja muito bem-vindo ao canal da Engenharia, TV Engenharia. Aqui nós falamos de engenharia, inovação, empreendedorismo, mas principalmente de qualidade de vida. Afinal de contas, a sua qualidade de vida é proporcional ao seu sucesso. Mas bora lá, voltar pra cá porque hoje a gente vai falar de uma coisa que você precisa de dinheiro pra fazer, que é uma construção a seco, isso mesmo. Vamos falar de drywall, steel frame. E se eu errar ou se esquecer alguma coisa, galera, os convidados falam porque sempre trago pessoas melhores do que eu. Então, antes disso, eu peço pra você se inscreva nesse canal, ative o sininho e quero fazer um convite pra você que é de Balneário Camboriú e região ou de qualquer lugar do Brasil. Se você quer aparecer aqui no Engenharia Podcast, divulgar sua marca, seu produto, entre em contato com a gente. Eu vou deixar o QR Code aqui, vai ter um QR Code aqui, vai ter também o primeiro link na descrição. Você pode estar divulgando sua marca aqui, fortalecendo. E se você precisar de uma agência pra fazer todo o seu... produção de vídeo, material, publicidade, anúncio patrocinado e mais um monte de coisa, entre em contato com a gente também. Mas vamos lá, falar com quem interessa agora, com quem manja da parada, sobre steel frame, drywall, construção a seco, com o pessoal da Na Frame. Acertei, certo, né? Certo. Estamos aqui com o Roger e com a Sara. E eu gostaria que vocês se apresentassem pra galera. E galera, se eu errar botão aqui, porque hoje eu tô usando uma câmera a mais. Então se eu começar a errar os botões aqui, tá tudo certo, tá? Então eu gostaria que a Sara começasse a se apresentando. Afinal de contas, começar pelas meninas, né? Bom, eu sou a Sara, é um prazer, né, primeiramente estar aqui. Primeira vez que eu participo de um podcast, então vocês me perdoem o nervosismo. Mas eu faço parte do marketing atualmente da empresa Na Frame, estudante de publicidade e propaganda. Então, para mim, é um desafio, tá sendo bem desafiador participar desse mercado, né, que eu acredito que tem tudo a crescer, que é o mercado da construção a seco. Então, acredito que é um dos desafios aí que a gente vem para poder sanar dúvidas, né? Através dessa conversa. Então, acredito que vai agregar bastante. Isso aí. Agora nosso amigo Roger. Tá com você, Roger? Pô, obrigado, Edson. Obrigado pelo convite, né? Acho que estar aqui num canal tão relevante como o Engenharia Podcast, pra gente é uma honra, né? Compartilhar um pouco de conteúdo. A gente diz, né, que o presente da construção civil, né, é a construção a seco, né, não é mais o futuro, né, porque a construção a seco existe desde 1903, né, mas por questão de realmente cultural, tá cada vez mais latente, cada vez mais crescente no Brasil, né. Isso aí. E a gente tem, deixa eu voltar pra cá, a câmera certa agora. E a gente tem justamente, pra gente começar falando dessa questão de steel frame, a gente vê isso no Brasil hoje como sendo algo inovador, né? Não, agora a construção do futuro vai ser steel frame. A construção do futuro vai ser construção a seco. A construção do futuro, como você mesmo falou, isso não é algo do futuro, né? Como que vocês veem essa questão da construção a seco hoje no Brasil? Qual que é o maior desafio em relação a isso? O maior desafio, né, Sara? Acho que até no nosso marketing a gente foca muito nisso, realmente é a cultura, né? O conhecimento. Porque a construção a seco representa hoje, dizem, em torno de 3%, né, do mercado. E só está crescendo ela. Então, por questão de cultura fora, Estados Unidos, Europa, a gente sabe que representa em mais de 85%. Então, a falta de conhecimento e de cultura é o desafio hoje, né? Mas assim, e uma coisa que a gente fala, né? A gente montou uma infraestrutura, fez um investimento enorme, a gente tem lá uma estrutura para entender um pouquinho a construção a seco, né? O que a gente faz, o steel frame, né? O steel frame nada mais é que perfis de aço, é um projeto estrutural
que você pode construir desde um banheiro até um prédio de 5 andares. Então, só usar a criatividade, né? A gente faz muito evento falando sobre que o arquiteto não precisa mudar o projeto arquitetônico para usar o steel frame. Ele pode usar o mesmo projeto dele. A gente vai trazer para o projeto estrutural, vai perfilar, né, esse aço e vai montar como se fosse um Lego, né, com tudo normatizado, financiado por todos os bancos e um respaldo, né, todos os respaldos possíveis, né. A gente fala da construção industrializada, né, a gente está inserido nesse mercado, então... Até para contextualizar para a galera que está em casa, você que está assistindo em casa aí, você sabe o que é uma construção a seco? Vamos explicar para essa galera o que é a construção a seco de fato, a construção industrializada. Sim. Porque o pessoal vê lá, China constrói hospital em tempo recorde em 3 dias. Sim. Mas ninguém viu a parte de industrialização, que foi a preparação daquele bloco, daquele módulo que foi levado lá e que foi montado em 3 dias. Então vamos contar para a galera o que é essa construção industrializada. Perfeito. É porque todo mundo está acostumado com a alvenaria, né? Que é o tijolo... o cimento, a argamassa, tá todo mundo acostumado com isso, né, Edson? Então, trazer para o mundo de construção a seco está muito focado na industrialização, né, da construção, que é o quê? Que é tirarem processos lá do off-site, né, no on-site, trazer para o off-site. Então, existe muita engenharia, muita pesquisa por trás disso para industrializar, né, e a construção a seco nada mais é que, tá no nome, né? Usar menos água, tá dentro do ESG, a gente pode entrar um pouquinho mais a fundo, né? O ESG acho que é bem importante também. Com certeza. E a construção a seco, ela é aquela coisa, o que é mais resistente, né? Um tijolo ou aço, né? Tem muita gente, vocês veem, acredito, muito conteúdo, né, da gente demonstrando os benefícios do steel frame, né? De construir em construção a seco. De todas, o pessoal se preocupa muito, né, principalmente o drywall, as pessoas confundem o que é drywall e o que é o steel frame, são sistemas complementares da construção a seco. Então, vamos explicar agora como se estivesse explicando para um leigo. Perfeito. O que é o drywall, o que é o steel frame, porque o aço, a construção a aço, algo nesse sentido, mas vamos pensar que a gente está falando, porque a gente tem no Engenharia Podcast, desde aquele aluno que está lá na graduação, tem aquele que está pensando em estudar engenharia, se vale a pena estudar engenharia, e tem aquele que já está no mercado há um bom tempo. Então, o Engenharia Podcast ele tem uma gama muito grande de ouvintes. Inclusive, quero parabenizar vocês, que é por causa de vocês que a gente está aqui. Então, por isso que eu pego. Vamos falar como se estivesse falando para minha filha de 12 anos. Perfeito. Eu vejo que assim, Edson, em comparação entre uma construção em alvenaria e a construção a seco, o pessoal tem muito dessa cultura, né, de tijolo e acha que por muitas das vezes acaba sendo mais seguro, mas o steel frame, ele te traz a mesma possibilidade, a gente consegue uma obra mais limpa, mais rápida, e principalmente traz essa questão da sustentabilidade, né? Sim. Gerando, sim, menos resíduo, né? Inclusive menos água, né? Em questão de tijolo não vai ter argamassa, cimento. Então, a gente elimina tudo isso e traz pra gente algo que é... E para o público também algo mais moderno, sabe? Que tem tudo aí para estar crescendo juntamente com... E total, Sara, bem isso. E o drywall, né? A diferença do drywall pro steel frame, o drywall é usado muito... Opa, tem alguém me ligando aqui. Com vontade. Não vou atender no meio. Mas o drywall, a diferença é bem para todo mundo entender, né? Para sua filha entender. Sim. E para uma pessoa de 90 anos... a espessura do aço principal, e o drywall é usado para revestimento interno. Jamais tu pode usar o drywall para um revestimento externo. Por quê? O drywall, o aço, ele é 0,50. Norma antiga, tem uma norma nova que até o aço é um pouquinho mais fino, a espessura dele. E a zincagem, né? Todo mundo se preocupa, né? Poxa, mas é aço, né? Vai enferrujar, vai oxidar. Não, respeitando o processo do drywall e do steel frame,
não Mas essa oxida. questão do E é- drywall, por exemplo, só para contextualizar, essa questão do drywall, quando você fala do aço, são o aço perfilado, aquele que fica no canto, porque o drywall ele é o quê? Ele é geralmente placa de gesso, acartonada, algo nesse sentido? isso, é as placas de gesso, né? A gente nem usa cartonada, é a placa de gesso, que é o perfil em drywall, que é o aço, com a espessura do aço. O steel frame começa de 0,80, o mais usado é o 0,95, que é o steel frame engenheirado, que aí é para revestimento externo, tu faz todo o estrutural, né? Que tem muitas obras que acabam nem usando o drywall, né? Uma casa, por exemplo, tu nem usa o drywall. Tu usa todas as estruturas, todos os revestimentos, todas as paredes em aço estrutural. Por isso que ele é muito forte, ele é muito, aquela questão do toque, né? Tu bater na Aham. parede, opa, isso aqui é oca, tem como tirar isso. Então a principal diferença do drywall pro steel frame é a espessura do aço, aí entra nos sistemas, né? Tem sistema de revestimento de placa cimentícia, de uma lã de rocha, lã de PET, Sistema de fachada, né? sistema de fachada. Sistema interno tem o PIR, né, que é um sistema bem legal, que tem uma empresa chamada Agrociência, que é vale a pena ver o mercado, ver o trabalho deles, que é uma espuma, um PIR que eles colocam como isolante térmico e acústico. Qual o nome? Qual o nome? É Agrociência, é o nome Aham. da empresa. Vale a pena ver o trabalho deles, um trabalho super sério, bem legal. E aí tem as placas, né? Então tu pode fazer um sistema EFIS com EPS, por exemplo. Tu vai botar uma placa cimentícia, um EPS, a membrana hidrófuga. Então tem toda uma membrana hidrófuga, por exemplo, para respirar, né? Colocar a tela de vidro e o base coat, que nada mais é do que um reboco, né? Aham. Na construção Tradicional reboco, como se diz. tradicional reboco. Então, tem que sempre separar muito bem. Tem muitas pessoas que confundem por falta de conhecimento, usam o drywall como, tá louco, como é que eu vou fazer minha casa nisso aqui? Não, é totalmente diferente. Uma coisa é drywall, uma coisa é steel frame. Eles são complementares, né? Então, por exemplo, hoje os prédios, né, usam-se muito FG. 100% da FG é drywall, né? Construtores de alto padrão, médio e baixo padrão estão usando muito por questão de agilidade, né? Eu estava num evento, o engenheiro responsável pela FG falando que ele jamais conseguiria fazer o cronograma de obras, entregar, né? Se não fosse a construção a seco, né? A Mas agilidade do pegando processo. nesse gancho da construção a seco, ainda o pessoal tem muito essa crença que é algo somente para casa de rico, casa de alto padrão. E se aplica isso ou não necessariamente? Gente, de maneira nenhuma. Mas é que o pessoal geralmente pensa, eu vou fazer a casa steel frame, é mais caro do que o modelo tradicional. Ou, enfim, ou você acha a questão do preço, ou ser mais caro ou não, ou você acha que talvez a questão de mão de obra qualificada tá faltando profissional capacitado para executar esse trabalho, e muitas vezes ele acaba falando que é mais caro, que é mais difícil, justamente porque ele não faz esse trabalho. Eu tenho um conceito sobre isso, assim, né? Pode responder. Eu tenho um conceito sobre isso. Eu acho que muita gente fala que time is money, né? Para mim, tempo não é dinheiro. Tempo é vida. É. Perfeito. Quanto de vida a gente está gastando, desperdiçando por usar um sistema muito arcaico, né? Exatamente. Então, se a gente pegar hoje o fator tempo, a gente iguala em construções de médio padrão e alto padrão, a gente supera a construção tradicional. Agora, E fator falando tempo, tu diz. fator tempo, Que talvez seja mais. até fator preço também. Aham. No construção em médio e alto padrão. Baixo padrão, aí a gente só ganha no fator tempo. Ela acaba sendo, o preço fica um pouco melhor. Principalmente por quê? Porque às vezes é um mercado informal, que é o pedreiro lá que não emite uma nota, é uma coisa mais feita, né, mais, vamos dizer assim, não tão seguindo processos e métodos recomendáveis, né? Aham. Vamos colocar assim. O steel frame, ele é algo muito versátil, né? Então, não tem essa coisa de, meu Deus, é só para casa de rico. De maneira nenhuma, gente. Isso daí inclusive, um tabu. Eu acho que tem que ser desmentido. Porque tu consegue construir uma casa, desde uma casa popular até prédios, né? Comerciais. Porém, claro, a gente já teve também casos de casas mistas, né?
E, inclusive, utilizando da própria alvenaria com steel frame. Então, é algo... A estrutura é bem leve, é seguro, então... E uma coisa que todo mundo pergunta, né, Sara, pra gente, se pegar nas redes sociais ali, a Sara compartilha muito conteúdo e a primeira pergunta, eu acho, quanto que é o metro quadrado? Boa, ótima pergunta. E assim, a gente responde todo dia isso, né, todo momento. Assim, o base do metro quadrado do material é em torno de 900 a 1.200 reais, entendeu? E de uma construção convencional, você tem mais ou menos ideia de quanto ficaria? Fica nessa base também. Aham. Fica em torno disso, até um pouquinho a mais. Se colocar o fator, não colocar o fator material, né? Mas o fator tempo, né? Aham. Porque tu demora muito mais em empilhar tijolos do que Sim. construir uma casa. Uma construção, para ter noção, a gente, por metro quadrado, a gente consegue construir 5 vezes a mais. Então, num dia, a pessoa fez 100 metros quadrados, a gente faz 500 metros quadrados no steel frame. Mas tem toda essa preparação na fábrica, né? É isso que a gente fala antes, né? Tem toda essa... E esse tempo, vamos supor assim, na fábrica, demanda muito tempo para você conseguir deixar... são blocos? Como é que funciona isso? O que acontece? São tipo, são tipo containers de caminhão, por exemplo, que você chega ali... Porque eu já vi construções assim, modulares, né, que eles chamam, né? Sim. Que faz os módulos, vem os módulos, vai encaixando e depois de pronto, você nem percebe que isso foi uma construção modular, enfim, algo nesse sentido. Então, é muito trabalho para fazer isso em fábrica? Então, assim, o processo, né, ele é um pouquinho moroso no processo de projeto. O projeto no steel frame, na construção seco, tu projeta muito bem, mas depois de definido o projeto estrutural, né, definido os materiais, aí o processo de montagem é muito rápido. Tu ganha muita velocidade, né? A gente diz, né, que o método construtivo é uma Ferrari, né? Porque entrega muito, né? É o grande case, o grande comparativo nosso é uma Ferrari. Então, respondendo tua pergunta, assim, o processo de fazer uma casa, uma construção em steel frame, vem desde a concepção. É legal pensar que vai ser uma casa construída em steel, mas isso não indefere. Se a pessoa quiser construir, se o arquiteto estiver projetando isso, o engenheiro estiver projetando essa casa, ele não precisa tirar o processo criativo, ele pode manter o processo criativo dele, e aí depois vai para parte do projeto estrutural. Então, nossa equipe de engenharia, a gente tem vários engenheiros que vão pegar todo esse DWG, né, Edson? O desenho técnico ali, né? Desenho técnico, que é bem importante pra gente, para conseguir calcular, né, quanto o quilo de aço e como que ele sai da indústria, né? Ele sai em peças. Isso é até um ponto importante que eu te questionar, porque, por exemplo, eu trabalhei num projeto da Petrobras e a gente construía módulos para plataforma de exploração de petróleo, extração, exploração e armazenamento de petróleo, FPSO. E a gente, cara, tinha uma grande dificuldade de encontrar um preço competitivo de aço aqui no Brasil. A gente comprava aço da China pagando, cara, 3 vezes, 4 vezes menos com a mesma certificação e os requisitos que a Petrobras exigia. E como é que funciona isso para vocês hoje, a questão de aquisição de material? Como é que é isso? Vocês buscam de fora, vocês... É bem legal, a gente fala, né, as usinas, a gente tem relacionamento com as usinas nacionais, né, ArcelorMittal, Usiminas, CSN, mas a gente tem muito relacionamento também com o importado, né, Índia, China, a gente tem um relacionamento, um canal bom também. Então esse aço, o que acontece? Ele vem em bobinas, né, de 1,20 m. Galera, pra vocês que não estão ligados, aquelas bobinas que quando o caminhão pisa no freio, passa por cima da cabine, assim. Se o cara não tiver bem amarradinho, é perigoso pra caramba pra carregar isso aí. É um trabalho e tanto, né? Mas voltando lá, só pra contextualizar, porque talvez você já viu uma carreta andando, talvez com uma bobina em cima, só você fala, caramba, tá tão vazia essa carreta. Mas uma bobina dessa pesa a quantidade de uma carga inteira de uma carreta. Então, pesa muito. E falando nisso, é questão do risco de operação disso, né? Porque o risco da operação dessas bobinas, cara... Não tem? Eu vi uns vídeos esse tempo atrás de acidente, o pessoal tentando segurar a bobina assim, a bobina passa por cima e vai não tem nem como. Não tem como, é muito pesado. Mas voltando lá nas matérias-primas, na matéria-prima, sem falar de acidente, que o objetivo não é falar de acidente de trabalho hoje. Mas eu digo até, a gente convida, então hoje eu digo que é um evento visitar nosso Parque Fabril. É muito legal, assim, a gente tem recebido muita visitação de estudantes, né, Sara? Semana passada tinha um pessoal de engenharia, arquitetura, a gente
abriu, assim, o nosso Parque Fabril pro mercado. Então, todo mundo tá convidado. E fica onde o Parque Fabril? Fica em Balneário Camboriú. Ah, aqui do lado, aqui Fica- do ladinho. Aqui em Balneário, você tá em Balneário? Balneário. Fica 5 minutos do Balneário Camboriú Shopping, pra ter uma referência. É, no Balneário Camboriú Shopping é o... Balneário Camboriú Shopping. É o que tem na saída lá? Saída. Ah, tá. Bem Perto próximo. do negócio da NASA lá? Isso. O da NASA foi construído todo em steel frame. Aham. Entendeu? Então, é um bom Exemplo, né? bom exemplo. Verdade, ó. Passou na frente. Você sabe o que é steel frame? Dá uma olhada aqui nessa casinha aqui. Passa em frente o planetário, lá o negócio da NASA lá. Aquilo lá é tudo steel frame. Você vai falar, nossa, que troço tecnológico. É steel frame. É steel frame, é steel frame. É o presente da construção civil, né? É. Então, a gente convida todo mundo para conhecer nosso Parque Fabril. E é muito legal o processo da bobina ser eslitada e virar perfis, né? Virar parede, virar porta, virar uma estrutura de um pé direito, virar um prédio. A gente tem uma máquina chamada FrameCAD, que é ela que perfila os aços. Então, imagina só, todo esse projeto, né, foi feito lá pelo arquiteto, o projeto. A gente fez o projeto estrutural daquela casa, colocou numa máquina, e essa máquina, o que ela vai fazer? Ela vai praticamente imprimir as peças e você vai montar que nem Lego. Fantástico. Nossa Lego. Então tem. impressora de casas, né? Que a gente chama. Ó, isso é algo legal pra gente mostrar aí lá no podcast. Quem sabe aí, se a galera quiser, a gente vai lá. Vamos Não. conversar, galera. Vamos conversar. Convidados. Vamos conversar, galera. Não, é que tem que estimular essa galera de casa, botar a mão no bolso também, essa galera. Você quer botar a mão no bolso? Então se inscreve nesse canal, por favor, ó. A gente não tá cobrando nada de vocês. Se inscreva nesse canal, esse é o pagamento que você dá pra gente. Assim você ajuda o YouTube a distribuir nosso conteúdo. E quanto mais distribuir esse conteúdo, o YouTube nos paga, a gente consegue trazer mais conteúdo legal pra vocês. Então, bora lá, galera. Ajuda aí, porque isso aqui não é de graça, não. Tudo isso aqui dá muito trabalho. A galera que tá aqui vendo aqui dá só pra hora, dá muito trabalho. Então, galera, Não é fácil. ajuda a gente a ajudar vocês. Porque Reconhece. o objetivo é ajudar vocês a arrumarem mais emprego, se qualificarem. E aí, falando em emprego, como que tá o mercado de trabalho? Então, nossa, né, Sara, a gente vê, até eu tava conversando com um construtor muito forte semana passada, ele tem um prédio, são 16 andares, e ele tá com uma velocidade, precisa de uma velocidade muito grande na execução desse prédio, por questão de time de obra, e ele não conseguiu alguém para executar. E tava pagando bem, paga melhor do que a mão de obra, né? Por ser rápido, o custo-benefício para a construtora é melhor, mas por ser rápido, o montador ele ganha muito bem. Tá? Então, assim, Sim. a gente fala assim, só para entender o mercado, né, Sara? A gente fala muito disso. O mercado da construção a seco, por exemplo, Itapema. Só pegar Itapema, todo o mercado de Itapema, falar o seguinte: agora toda construção civil de Itapema vai ser construção a seco. Não vai ser mais tradicional. Se a gente pegar toda a mão de obra do Brasil, não dá conta. Não dá conta de Itapema. Porque Itapema tá construindo, tá louco. Não dá Tá, conta. você passa ali, eu moro em Floripa, então eu venho pra cá, você passa e olha de um lado do prédio, do outro lado do prédio. E não é um prédio, é um prédio do lado do outro, né? Um edifício do lado do outro. Ficando pequeno. Então é um mercado que paga muito bem, desde o montador. Foi um dos motivos que eu entrei para esse mercado, assim, é um mercado muito próspero. Eu acho que os mercados, né, precisam ser ganha-ganha, né? Uhum. O montador tá ganhando bem, o projetista tá ganhando bem, a pessoa da indústria ganha-ganha. O cliente tá feliz por estar pagando esse preço, tá valendo a pena. Então é um mercado muito próspero, assim. E eu acho que deu, né? Poxa, o pedreiro, né? Como se projeto diz, salubre. Tem até aquelas brincadeirinhas que vi vídeo na internet, não sei se você já viu, escreve no comentário se tu já viu. O cara chega, eu sou engenheiro. Ah, tudo bem, tá aqui, tu vai ganhar 6 mil reais por mês, tu vai trabalhar 8 horas por dia. Eu sou pedreiro, salário de 30 mil por mês, tu vai trabalhar 4 horas por dia, você tem o carro da empresa pra você andar, se precisar de mais dinheiro, alguma coisa, você me avisa. Ou seja, teoricamente na prática, eu vejo que profissões como marceneiro, soldador, o próprio pedreiro, as profissões mais braçais estão sendo valorizadas, eu vejo que as empresas estão pagando melhor. Mesmo assim, ainda tá faltando gente nesse mercado, né? Aqui em Santa Catarina a gente sai, não sei como que é nos estados de vocês estão assistindo aí, mas aqui tu sai, tu passa na frente de uma construtora, temos vaga. Tu passa na frente da empresa de transportadora, temos vaga. Tu passa na frente do mercado, placa de temos vaga. Ou seja, tem oportunidade. Muito.
tá faltando mão de obra. E se você não assistiu um episódio que eu publiquei ainda, mais de 70% das empresas relatam falta de mão de obra qualificada. Então, se inscreva nos cursos do Método EP para você se capacitar, porque a gente tem conexão com a indústria, a gente sabe justamente o que a indústria está procurando e a gente pode também te conectar com empresas que estão procurando profissionais. Então, siga o nosso canal. Tá vendo que o Engenharia Podcast não é só podcast? E esse movimento aconteceu muito na Europa e nos Estados Unidos também, né? Pode observar, todas as casas nos Estados Unidos, elas têm uma garagem e normalmente tem o quê? Ferramentas. Porque vários amigos meus que moram lá, eles falaram, Roger, não tem como você pagar por mão de obra. Eu tive que aprender. Sim. Tive que aprender parafusadeira, eu tive que aprender a mexer cara, aprender a trocar uma luz, aprender um pouquinho de trabalho de eletricista, porque é muito caro. E isso no Brasil tá acontecendo também, né? E o que acontece hoje? Por exemplo, o pedreiro, né? O pedreiro, o filho do pedreiro, ele não quer mais ser pedreiro, né? O filho do pedreiro hoje, ele quer, às vezes, ser um influencer, né? Aham. Então, Quer virar blogueiro. Quer virar blogueiro. Você fala um negócio desse. entendeu? Então, até não é porque a gente fala, né? Acho que a gente representa muito pouco, esse mercado vai crescer muito. Sim. E não é porque só é eficiente que o mercado vai crescer, por causa desse ponto de mão de obra. Não tem mais essa mão de obra braçal, né? Esse profissional hoje que tá trabalhando ali, empilhando tijolo, um ambiente insalubre. Então, hoje todo mundo tá buscando uma forma diferente de construir com mais leveza, com mais agilidade, com mais precisão. E o legal da construção a seco, ela consegue preencher todos esses pré-requisitos, né? Então, acho que a pessoa que quer entrar para esse mercado, tem muito mercado. Ela pode ser muito feliz. Exatamente. O Edson falou uma coisa sobre essa mão de obra, né? Realmente é algo que não se tem tanta mão de obra ainda. Então, um dos nossos desafios como indústria é trazer mão de obra, serviços. E como é que a gente poderia estar fazendo isso? Uma das nossas soluções é trazendo, fora o conhecimento, criando conteúdo, fazendo cursos também, Eu tenho eventos. Eu tenho percebido muito isso. Por exemplo, aqui onde é o nosso estúdio aqui é a WTM Internacional. O Lisandro Vieira, ele é o proprietário, justamente isso. Ele tem um projeto, já faz isso com algumas crianças, enfim, capacitação justamente, mas ele tá com um projeto de montar justamente uma escola de negócios para capacitar a mão de obra para o próprio segmento dele. E, consequentemente, distribuir mão de obra para o mercado. Sim. Então, é isso que eu vejo que as grandes indústrias têm feito hoje em dia, né? Por exemplo, eu tenho um amigo que trabalha com portas de ACM, com as portas gigantes. Ele falou, cara, eu não consigo mão de obra. Ele comprou uma máquina, não sei o valor da máquina, ele falou, mas ele fez a mesma coisa. O que ele fez? Ele comprou essa máquina, ele contratou 2 meninos, treinou 2 meninos. Um dos 2 meninos saiu, montou a empresa dele, ele ficou super feliz porque o menino não ficou ali um tempo, trabalhou, aprendeu. Só que eu tenho isso comigo, por exemplo, se eu trago alguém para trabalhar comigo no estúdio ou na parte de consultoria e implementação, eu quero que esse cara fique até aprender. Cara, aprendeu, vai virar um parceiro de negócio. Meu hábito é o CNPJ, e daí eu te contrato como CNPJ. Total. E vai ser PJ com PJ conversando. Então eu gosto muito dessa linha de formar, né? Total, gostinho de empreendedorismo, né? Acho que todo mundo quer ter esse gostinho, né? E a gente é muito solidário, né? Assim, a Sara tá mais à frente disso até com o nosso braço de academia, de school. Então, todo mês a gente tem curso, a gente tá em palestras, a gente faz eventos. Seria muito fácil a gente vender o aço e cruzar os braços. Não, a gente é muito solidário. A gente tem 2 indicadores, tá? Para entender um pouco a filosofia da Anaframe, da nossa indústria, né? Que é o quê? Avião no ar, as perfiladeiras são 14, não parar. E outra é a felicidade do cliente. Como é que a gente mede a felicidade do nosso cliente, né? São 2 clientes, que é a revenda e o construtor. E tem um cliente final deles. Às vezes a gente não consegue chegar no cliente final, mas o mais legal é chegar no cliente final. Entender realmente a necessidade do comprador. Por que ele tá comprando aquilo e tá comprando daquele fornecedor, né? Isso, e entender a felicidade, né? Se realmente o que foi acordado foi entregue, né? Então a gente gosta de fazer 2 perguntas, né? Que é como é que tá o nosso atendimento e se tem algo que a gente pode fazer para melhorar. E ouvir de fato na ponta. E tá sendo assim, ó, a gente tá até... É prazeroso, sabe? Assim, todos os desafios de uma indústria, tu receber tão feedbacks positivos, indicar. Então tá cada vez mais pessoas construindo, indicando umas pras outras. Porque é aquela coisa, pô, tô bebendo uma água gostosa, por que eu não vou compartilhar essa água pros outros, né? Então a gente é muito solidário com isso nessa área de fazer cursos. A gente tem uma grande parceria, até sigam até o Robson Couto, né, da RC House. Ele é muito bom.
Ele tá Ele toda hora sempre tá à compartilhando. frente ali com a gente nos cursos, né? Então ele é um cara fera pra dar e vender assim, ó, conhecimento. O cara entende. Muito. E a gente tá para trazer um curso bem interessante hoje. Falou nisso, as construtoras ficam assim malucas assim. Que é o quê? Fachada em steel frame. Hoje tem prédios em Itajaí, já tem prédios, tem um prédio aqui em Início de Cabeçuda, todo o revestimento externo está sendo feito em construção a seco. Tá sendo 2 torres construídas em Itapema. Tem 11 prédios, 2 torres dessa construtora. Tem uma outra construtora com 11 prédios em fachada, em steel. Então, é a tendência, não tem mais volta, é industrializar, sabe? Porque eu conto até eu tava vindo pra cá falando pra Sara, assim, a minha experiência com construção, com alvenaria, foi o quê? Com 21 anos eu comprei um apartamento. Um apartamento de 60 metros quadrados. Eu fui morar nele, aí eu precisava botar uma prateleira. Aham. A prateleira, Edson, sabe o que fazia? Eu não botava nem 5 quilos, cara. Não aguentava? Caía. Então, assim, eu não... Pô, de onde é que o cara botou essa areia? Acho que ele pegou da praia, de algum lugar, cara. Então, assim, é um ambiente... Daí eu comecei a observar, realmente, um ambiente muito não controlável. Que imagina só, nessas obras, chovendo, será que o material tá bem armazenado? Não tá? Então, tu trazer industrialização, os materiais, eles estão num ambiente controlável, que a tendência, respeitando o processo, é não ter patologia. Eu moro num prédio hoje, um prédio de alto padrão, no último andar, tem infiltração no meu apartamento. É complexo. Entendeu? Então, tradicional. É delicado, né? Porque, por exemplo, eu vejo uma das complexidades da construção tradicional, que é o que a gente segue aqui, assim, até as grandes construtoras têm muito feito, é a questão da cura do concreto, né? Muita gente não cuida da questão da temperatura da cura do concreto, e vem fissura, vem... Então, no steel frame não tem esse risco dessa cura do concreto, né? Então, na parte da laje, por exemplo. Não tem, porque é usado, por exemplo, é o base coat, né? É uma massa com muito pouca água, é 10 vezes a menos. Por exemplo, é 500 litros, agora me fugi, é 500 litros no metro quadrado, né? Na construção de alvenaria, contra 10 litros na construção a seco. É muito dentro do SG, né? E consequência disso é menos entulho, mais eficiência, né? Menos recurso de areia, de cimento. Eu tô colando aqui, ó. Exatamente, ó. Tô colando aqui, ó. Ele fala que, ó, em média, uma construção de alvenaria consome cerca de 500 litros de água por metro quadrado, enquanto uma construção a seco como steel frame pode consumir apenas 5 litros por metro quadrado. Cara, não tem nem o que falar, né? Seguindo essa tendência aí. Como se temos água de sobra? Temos, mas precisamos cuidar da nossa água, né? Ah, com certeza. E assim, é uma obra mais segura, né? Tem menos acidente, né? É um canteiro de obra muito organizado. A gente teve até agora um condomínio de alto padrão aqui na Praia Brava, que a gente foi visitar uma obra de construção a seco e do lado tinha uma alvenaria. Meu, sério, assim, eu só não fiz isso, mas eu queria ter feito um vídeo, um conteúdo. Olha essa obra aqui. Uma bagunça, tijolo pra tudo quanto é lado. Tu entrava na obra chutando tijolo, reboco, uma sujeira, assim, ó, sério, apavorante, assim. Tu entrava numa obra de construção a seco, tudo limpo, organizado. Meu Deus, Se tem desperdício aquele monte de sério, madeira. se É tu um prazer, assim, ó. Tipo, tu Uau. chega e já... Dá vontade de botar um colchonete e já dá pra dormir ali, praticamente, entendeu? Como é que eu vou É dormir na obra totalmente daquela diferente. de alvenaria? Não tem como. Então, eu acho que tá na hora, né? Não tem mais volta, né? A industrialização tá acontecendo. E eu falando um pouquinho do ESG, Aham. né? Que é a parte ambiental, social e de governança, ela preenche todos os pré-requisitos. Então, eu acho que toda a sociedade, todo o mercado, né? O capitalismo tá usando, né, disso, do ESG, para trazer um capitalismo mais consciente. Eu acho que os nossos recursos, né, são um ponto de atenção. Então, ele tem vários bancos até que dão benefícios, dão um crédito melhor por as empresas estar dentro do ESG. E eu ia até te perguntar essa questão do ESG, porque a gente vê muito essa questão de o pessoal falar de obra sustentável, sustentabilidade, mas a gente vê que isso tem muito no discurso, acaba sendo muito discurso, né? A galera vai, fala, posta na mídia e tudo mais, mas acaba seguindo o padrão tradicional. Na questão da construção a seco, dá pra falar de sustentabilidade sem estourar o orçamento? Total. Meu Deus. Aí, esse é o principal. Falar de estourar o orçamento, isso é...
que é incrível, assim, como é melhor. Só na prática, eu acho que é aquela coisa, né? Falar até papagaio fala, né? Aham. Mas na prática, você vê uma obra, isso acontece com vários amigos e aconteceu comigo já, de construir na alvenaria. E quanto é que tu gastou? Teu orçamento? Meu orçamento era 1 milhão, gastei 2. Uhum. Gastei 1,5 milhão, era sempre 50%, 100% a mais. No steel, na construção a seco, é um projeto. Não tem o que mudar. O orçamento é preciso, ele varia no máximo 5% para cima ou para baixo. E normalmente essa variação vai o quê? Em acabamentos, né? Aham. Que aí tu abre um A leque. pessoa escolhe o que ela quer e... Mas vamos colocar em obra branca, né? Obra cinza, alvenaria, obra branca, construção a seco. Então, assim, a precisão de orçamento Nem se compara. não se compara, assim, não tem aquela coisa, temos que enjambrar aqui, ou como que vou... Não, é seguir o caderno de montagem e fazer acontecer. É uma Ferrari mesmo, então ela é muito sustentável por causa disso, né? Aham. E questão social é questão de um ambiente de trabalho, uma mão de obra, ela é mais treinada na hora de executar. A questão de governança, respeita o orçamento, precisão, a questão de um aço rastreável, né? Por exemplo, tem vários testes, né? Uma entreliça de aço chega a aguentar 7 toneladas, entendeu? Então ele é muito resistente, né? Aham. E uma questão bem interessante, que é o aço, ele é rastreável. Então, se por acaso acontecer algum tipo de patologia, eu vou saber de que usina veio, por que aconteceu. Porque todas as peças, elas têm o quê? Elas são impressas. E eu sei, todo o aço nosso é rastreável. Aham. Então, isso é normatizado, existe um órgão que regulamenta isso. E todo mês eles estão lá na indústria, né? Aferindo o nosso aço. A gente tem laboratórios que aferem desde o início até o final da bobina, então tem muita amostragem. A gente investe, é uma categoria de custo alto na indústria, todo esse aço aferido, mas é importante, né? Ela é bem... Porque a gente sabe que, infelizmente, em todo o mercado tem aquele cara não querendo jogar nas 4 linhas, né? Então... Sempre, né? Sempre tem, né? Então a gente joga 100% dentro das 4 linhas. Então é uma empresa totalmente auditável, né? E o mais legal é que cada vez mais está sendo regulamentado, tem as normas, tem órgãos competentes para ferir. Então, assim, é muito fácil entrar para o mercado de construção seco. Assim, hoje está cada vez mais sendo... O mercado está preparado para isso, sabe, Edson? E pensando na questão, como dizer, a gente já fala que a steel frame já é uma inovação, né? Mas ainda tem espaço para inovar dentro da questão do steel frame? O que tu acha que dá para... Porque, por exemplo, já é o consolidado em outros países, inclusive tem muita gente que fala que o steel frame é casa de americano, né? Casa dos Estados Unidos, não é casa do Brasil, né? Aqui no Brasil é o famoso tijolão e bora bater laje, churrasco depois no fim da festa, né? Depois, quem nunca, né? Conta aí, você que é do interiorzão aí, juntou aquele mutirão, 30 peão, bora bater laje, termina no fim do dia aquela churrascada. Então, no interiorzão é muito comum a gente ver isso ainda, né? Tem lugares que não tem os caminhões, bitoneira, algo nesse sentido, é no bração, na cordinha mesmo. Então... E aí, trazendo para o steel frame, a gente falou levar para os lugares, e dentro do steel frame ainda tem muita questão para inovação, na questão da liga de aço, algo nesse sentido. O que tu acha que dá para se fazer ao longo do tempo? Inclusive, eu deixei a câmera errada, tava aparecendo você o tempo todo quando eu tava falando, mas tá tudo certo. Não, eu acho assim, né, Sara, toda hora a gente tá em imersões, assim, a inovação, por exemplo, meu Deus, a inteligência artificial tá utilizando muito, né, nos ajudando também muito, mas a questão de inovação, tá louco, vai se inovar muito ainda, vai se agilizar mais. A gente sabe que a gente fala que é uma indústria, existe uma industrialização na construção a seco, a gente entrou com isso, mas eu vou falar, assim, os especialistas me corrigem se eu estiver errado. A gente tem aí a gente tá 30% do que a gente pode alcançar na industrialização, na agilidade de levar, de painelizar. Por exemplo, tirar do on-site, né? Trazer para o off-site. Uhum. A construção modular, né? Sair o módulo pronto, sair casas prontas, sair chalé pronto. O ponto de atenção, às vezes, é a logística. Mas já tem várias empresas do mercado, a gente próprio já está com esse olhar de painelizar
e tirar o máximo de processos da obra, do canteiro de obra. Aham. Chegar lá realmente e clicar, sabe? Fazer de uma vez, né? Fazer de uma vez. sim. Porque de fato uma coisa que eu percebo muito é essa galera. Eu, pelo menos, se eu for construir, a primeira coisa que eu vou me preocupar é com o tempo. Prazo. Né? Prazo de construção. Cara, vai ficar pronto quando isso aqui? Daqui 2 anos? Não, cara, daqui 2 anos não, né? Então eu vejo que esse é um dos pontos muito importantes. E também, pensando em outra coisa muito importante pra você que tá vendo de casa, já curtiu, já comentou, já compartilhou? Se não fez isso, agora é tua hora. Vai lá, aproveita que eu vou tomar uma água aqui, vai lá. Ô Edson, nesse questão tempo tem uma história bem legal, né, Sara? Eu sempre conto essa história, que é... Eu fiz um chalé em Urubici, e esse chalé demorou 6 meses pra ficar pronto. Foi de wood frame. Nem conhecia muito o steel frame, faz uns 5 anos atrás. E foi 6 meses. E eu paguei 120 mil reais de mão de obra pra fazer esse chalé. Tá? Tudo. Essa mesma mão de obra, hoje, ela tá construindo em steel frame. E um chalé de 6 meses, ela tá levando de 2 a 3 meses. Então, quer dizer, faz o cálculo. Se ele botava 120 mil em 6 meses, ele tá botando quanto num ano? 480 mil. É. Ele botaria 240 mil. Então, assim, vocês entendem por que é tão próspero esse mercado? Sim. Porque tu vai cobrar a mesma coisa, o que tu ganhava num ano, tu vais ganhar em 2 meses. Ou seja, galera que tá assistindo em casa, isso que se fala no começo desse podcast, mas se vocês seguem o Engenharia Podcast, eu sempre digo que o Engenharia Podcast ele é como se fosse o livro Quem Pensa Enriquece. Porque bem no comecinho do livro, Quem Pensa Enriquece, ele fala, cara, se eu te contar o segredo pra você enriquecer, você não vai conseguir, porque você não vai entender, você não vai passar pelo processo. E aí eu sempre digo que os nossos convidados trazem mensagens que muitas vezes não parecem, tá certo, tá certo, não parecem tão diretas, mas a oportunidade de negócio para você que está procurando uma profissão, principalmente se você já tem experiência, se você também não tem experiência, tem muita gente que pode ajudar vocês. Inclusive, entre em contato com a galera aí, que eles estão precisando de gente aí para trabalhar. Quem sabe você já não vem pro time também, né? Sigam a gente no Instagram, Já aproveita lá, qual que é o Instagram? @naframe.lsf de Light Steel Frame. Olha só, então. Light Steel Frame, nada mais como estrutura em aço leve, né? Isso aí, então quem quiser, galera, ó, entre em contato. Mas o que eu quero dizer com isso? Tem muita oportunidade no mercado. Tem. Não, mas não vai, ó, mas uma coisa importante, não vai somente pensando que você vai ganhar dinheiro. Se for entrar no mercado pensando em ganhar dinheiro, tu vai quebrar antes de ganhar dinheiro. Então entra pelo menos pra aprender, procura. Eu sempre digo pra galera, cara, vai aprender, vai entender. Sim. E não foca no dinheiro no começo. Principalmente quem quer montar um negócio, claro, o dinheiro é importante, você não vai sobreviver, tua empresa não vai viver se não tiver dinheiro, mas se você for entrar com o principal foco, seja em qualquer modelo de negócio, porque tem muita gente que assiste o podcast, essa molecada, o que eu faço pra ganhar dinheiro? Eu falo, qualquer coisa, tudo dá dinheiro. Vai tirar foto no OnlyFans, dá dinheiro. Quer ver? Sei lá, como montar uma transportadora, vai dar dinheiro, mas tu vai ter que pagar o preço. Tu primeiro vai ter que ser motorista, vai ter que talvez comprar um caminhão financiado, vai gastar pra caramba, vai estourar os 4 pneus, você não vai ter dinheiro pra arrumar. Mas dá dinheiro, se souber levar. Mesma coisa steel frame, tu vai montar uma fábrica de steel frame, se tu não souber fazer direito, a primeira coisa que tu fizer, tu vai perder material, tu vai perder matéria-prima, tu vai perder credibilidade no mercado e vai quebrar se entrar pensando somente no dinheiro. Então, pensa realmente em capacitar a equipe, buscar profissionais capacitados no mercado. Então, são vários fatores, né? Então, por isso que é muito importante. Mas, realmente, é um mercado que tem muita oportunidade, e não só aqui na nossa região, mas no Brasil inteiro, né? E o legal é que tem muito respaldo por trás de tudo isso que tu falou, né, Edson? Tem a engenharia, então tu não vai estar sozinho, né? Tem muita gente para contribuir e tá sendo solidário para que você voe, né? Como montador, como uma construtora em steel frame, como um projetista estrutural. Nossa, como falta projetista estrutural. Como falta projetista estrutural. Em light steel frame. E assim, é um mercado absurdo. Paga-se muito bem para projetista estrutural em light steel frame. Então, se você é um arquiteto, um engenheiro, quiser entrar para essa área, não precisa ser, né? Tu tem como ser um projetista estrutural e ter um respaldo de um engenheiro e um arquiteto por trás, revisando o teu projeto, tem como ser. Então, assim, é um mercado latente, assim, é um mercado que tá... Nossa, assim, se a pessoa entrar e falar com a gente, conectando mais 1, 2 pessoas, ela vai ter serviço por uns 6 meses. Assim. Tem muito mercado. Inclusive, a gente parte até para essa questão dos cursos, né? Então, quem tiver interesse em participar,
todos os meses o nosso objetivo é estar passando esse conhecimento, né? Então, quem tiver interesse... Esses cursos os cursos são online? Como é que a galera pode participar? Ou é Eles- presencial? Como é que vocês fazem? É na prática, ali são 2 dias super intensos ali, desde a parte teórica até a parte prática, com um dos nossos mentores, que é o Robson Couto. E ele, cara, é um show ali de conhecimento, sabe? Então, em 2 dias, inclusive, o pessoal verticalizou, né? Ergueu a estrutura, que seria uma das nossas cabanas, que tá bombando aí de venda muito. também na nossa fábrica. Kit a E frame. vale muito a pena, assim, ó, para você que quer conhecer um pouco mais, né? Pensa em até prestar esse serviço, né, da mão de obra, é algo essencial, aí vai te agregar muito. Olha, eu Sim. digo pra você o seguinte, ó, uma oportunidade interessante. Você formando profissionais, realmente. Eu não sabia. Então, são 2 dias, a pessoa, se ela quiser, e vocês colocam o quê? Geralmente tem um número de pessoas, 10 pessoas, 5 pessoas, um número. Pessoas, né? 20 pessoas, 25, até 25 pessoas a gente Aham. consegue. Para dar bastante qualidade, né? Para ter assistência realmente não ser. E também tem muito curso online, tá? Tem o próprio Robson, ele tem um curso online que você entende todo o processo, o que é o Steel Frame, tá? É o Steel 360, chama esse curso. Aham. Tem outros cursos no mercado, tem muitos bons profissionais dando curso. Eu acho que, né, é um dos porta-vozes aí do nosso mercado, Roberto Justus, né? É um porta-voz do nosso mercado. O mercado, eu acompanho muito o mercado externo, né, de steel frame, né? Na Rússia é muito forte esse mercado. Na Rússia? Muito forte. Rússia é muito forte. Nova Zelândia, o Chile. O Chile, por exemplo, ele já 20% das construções dele são industrializadas. Entendeu? Enquanto nós aqui é 3%. O Chile tá muito à frente que o Brasil, entendeu? Então, assim, só tá começando. Então, quem sair na frente, né? A gente fala, pô, quem quiser começar hoje, daqui a 3 meses ele tá na frente de E quem detalhe, começar. Você tá falando de 3 meses. Né? Quando a gente fala de abrir um projeto, abrir alguma coisa, porque geralmente em 3 meses, se o cara conseguir aprender, tiver capacidade, tiver equipamento, ele tá funcionando, virou uma empresa funcionando com demanda para prestar serviço para vocês, por exemplo, ou prestar serviço para as grandes construtoras ou algo nesse sentido, né? Sim, Que é até um caminho mais fácil do que o cara se vender automaticamente. total. Então tem bastante oportunidade. Conta pra gente o que é esse aqui, tá aparecendo aqui, a galera até agora não. Tá aparecendo aqui esse negócio que tá bem na minha frente aqui. Mas conta pra galera o que é esse aí, vai lá, mostra pro pessoal ali. Bom, Tá naquela câmera lá. pessoal, a gente trouxe só um mostruário aqui que a gente produziu através da FrameCAD, que é o nosso aço engenheirado. Tá vendo que ele já tem os furos aqui certinho. Deixa eu mudar pra essa câmera aqui, deixa eu ficar melhor pra ver. Pá. Peraí. Deixa eu mudar pra cá. Legal. Aqui, essa aqui. Aí, Fica melhor. através da nossa FrameCAD, a gente foi produzido esses aços, né? Passou pelo nosso time de engenharia e tudo mais, os processos certinhos. E esse é um dos nossos carros-chefes, né? Brincadeira de criança, né? Através disso aqui que a gente pode estar aí levando a estrutura para você ter a sua casa, construir o seu sonho. Que tudo sai a pá, né? Sai a enxada e entra a parafusadeira, né? Fica mais legal, né? Fica parafusando ou mexendo com... Bem mais rápido também, né? Nossa, Com certeza. é incrível. Sem dúvidas. Aqui é todo aço engenheirado, né? Então ela é montando que nem Lego, né? É um Lego de adulto, né? Lego de adulto. Mas esse que é o legal da vida, né? A gente cresce e a brincadeira continua, né? Eu tô brincando aqui de câmera, aqui, apertando o botão. Aqui, ó, que divertido essa brincadeira. Eu acho que quando tu traz leveza, tu tem esse espírito, né, de brincadeira, é gostoso, né? Eu acho que quando a pessoa fala muito nisso, né, isso aqui eu percebo, né, que nunca vá atrás do dinheiro, deixa que o dinheiro corre atrás de você, faça algo por amor, por prazer, sendo feliz, né? O mercado reconhece isso, né? Com certeza. Eu lembro que minha avó falava pra mim quando eu era criança, ela falou assim, ó, pra você ganhar dinheiro é igual pegar galinha. Se você sair correndo atrás dela, ela vai correr de você. Começa a jogar milho no chão pra ver se ela não vem no teu pé. Total. Então, total. ganhar dinheiro é igual correr atrás de galinha. Se correr atrás do dinheiro, ele vai, ó, na tua frente. Total. Mas começa a fazer teu trabalho jogando milho no chão ali, como se diz. Dona Clotilde, sabe? Meu Deus, que Deus eu tenho, hein? Mas sabe os conselhos de vó, né? Muito bom. E galera, tem presentinho. Eu adoro presentinho, coisa boa. O presentinho na Frame
Pra você, eu espero que você Ó, goste. vou parar de tomar água nas garrafas de garrafa PET agora. Gente, isso é maravilhoso, tá? Assim, galera. Maravilhoso. Não tem o hábito de tomar Olha água. Ah, não vai encher de cerveja isso aí, né? Já tá Por cheio. favor, né? Olha só, galera, coisa linda, ó. Eu vou falar, esse copinho térmico aí faz sucesso entre os Eu clientes. tenho um litro. Deus, todo mundo quer um. Não, Não deixa a tua esposa ver que a esposa de um cliente nosso já. Esse aqui eu botei água às 8 da manhã, era às 5 da tarde, tava geladinho ainda. E Não, põe é esse aqui pra colocar no carro, né? Que encaixa bem certinho no console do carro. ali Isso, do- aham. Muito bom. Bom, galera, eu Bacana. quero agradecer vocês. Tá chegando no nosso finalzinho já aí. Passou uma hora que passou brincando. Uau. Nem fome deu. Nem fome deu. Zero. A barriga tá- Bom, galera, eu quero agradecer vocês que estão em casa assistindo. Mais uma vez eu digo pra vocês, curtam, comentem, escrevam aqui no comentário aquilo que vocês querem assistir. Nós colocamos um episódio recente falando do fim do curso EAD, 100% EAD de engenharia. Então, o MEC ia publicar e já publicou dia 19 agora, não existe mais curso de engenharia 100% EAD. E se você quer saber quais são os impactos na sua formação, na sua graduação, você que está estudando, acompanhe esse canal porque a gente está produzindo um episódio completo, lendo todo o memorial do MEC, lendo todo o descritivo, lendo tudo que foi aprovado, que não foi aprovado, como vai impactar a tua vida, quantos por cento tem que ser presencial, nas regiões onde não tem polo, o que vai acontecer. Então acompanha porque isso vai afetar diretamente o seu estudo e o seu futuro. E outra, se você quiser ser o nosso convidado, estar aqui no Engenharia Podcast ou levar o Engenharia Podcast até a sua empresa, entre em contato, também vai estar na descrição. E também vai estar na descrição o link do pessoal da Anaframe para que você possa saber mais sobre construção a seco e também para que você possa estar ali visitando o Parque Fabril e aprendendo um pouco mais literalmente no Gemba, né? Agora tem gente perguntando o que é Gemba, né? Se você não sabe o que é Gemba, escreve Gemba no comentário que eu vou fazer um vídeo para vocês só sobre termos da indústria, sobre termos de produção. Mas Gemba, para quem não sabe, é literalmente botar o pé na fábrica, no chão de fábrica, lá ver como que tá acontecendo. Então você tem a oportunidade de aprender com quem está no mercado, está atendendo grandes players e aproveite a oportunidade de se conectar com pessoas melhores do que você. Afinal de contas, como a gente sempre fala, né? O sábio aprende. O inteligente aprende com os próprios erros, o sábio aprende com os erros dos outros. Então, bora pra lá. E falando em erro, eu quero saber mais uma pergunta pra fechar. Quais são os maiores erros desse mercado pra galera que tá começando a empreender, começando a fazer? Porque a gente... Esse é um dos objetivos do podcast, mostrar pra galera. Porque, cara, a gente vai na empolgação, se apaixona pela solução que a gente criou e não pelo problema que a gente quer resolver. E aí a gente quebra muitas vezes, literalmente quebra. Então, quais são os maiores erros pra essa galera que tá começando no mercado agora, que vocês possam falar pra eles? Ó, não faz isso porque, cara, eu fiz e deu ruim. Eu não fiz, mas eu percebo, tento ser sábio e aprender com os erros dos outros, né? Mas é não respeitar processo, né? O sistema é validado, né? Busque bons profissionais, busque beber de boas águas, né? Pode falar com a gente tem excelente água aí para vocês beberem. Então, respeitar o processo, sabe? Não queira ultrapassar etapas, né? Ter consistência e não querer passar. Eu acho que o principal erro, assim, das empresas é essa questão de não respeitar os processos, assim. Eu já vi patologias em obra por não respeitar o processo, por não armazenar algo da forma que deveria, entendeu? Querer fazer de qualquer jeito. O legal, né, que assim, né, é aquela coisa, aconteceu uma patologia na construção a seco, todo mundo, meu Deus, não sei o que, não sei o que. Aconteceu uma patologia numa alvenaria, todo mundo isso é normal, isso acontece. Normal. Tipo, já se consola, né? Aham. Meu Deus, nossa, tem tanto que que se tá a falar. importância, né, de pegar profissionais capacitados para poder estar fazendo a minha casa, ou sabe? Eu não vou pegar qualquer pessoa, até por conta da nossa segurança. Então, Não, total. aí que tá a importância disso. Ô, Sara, falar em segurança, teve uma situação, mas se me permite. Pode Cara, contar, mas eu gosto de não, história. isso aqui é Vamos falar de não, causa isso agora. aqui é polêmico. Eu queria ter as imagens para botar no vídeo que eu vi isso. Chegou numa revenda lá que a gente atende, um profissional querendo uma pessoa que tem um terreno, uma pessoa assim mais humilde assim tal, querendo construir, querendo comprar os montantes e os guias para fazer a casa dela. E o cara, por que tu queres? Não tem como fazer desse jeito. Isso aqui não é estrutural. Isso tá querendo comprar drywall. Drywall é revestimento interno, não é estrutural. Ele queria fazer com drywall a parte externa da casa. Parte externa da casa, com aço 0,50. E ele fez, a pessoa fez. Uau.
a casa caiu. Eu ia falar, Quanto tempo durou? eu aviso, vocês avisam. A casa caiu, entendeu? Gente, Então, olha o risco, a inconsequência, a inconsciência de uma pessoa querendo economizar e morar numa casa feita de drywall. Usando estrutural, isso é incabível, né? Existe isso no mercado. Às vezes, por quê? Porque alguém contou uma historinha pra essa mulher que tinha o terreno lá, queria fazer algo, queria fazer rápido, Porque- economizar e É aquele deu famoso, ruim, perdeu tudo. é aquele famoso negócio. Quanto custa? 10 mil. Não, pode deixar que meu sobrinho faz por 300. Eu escuto isso direto aqui no podcast. Quanto custa pra usar teu estúdio? É X. Ah, não, mas eu só quero o estúdio. Meu filho grava com o celular pra mim. Cara, já aconteceu isso aqui, cara. A galera chegar assim, ô, eu quero gravar um podcast X, posso gravar? Eu falei, cara, pode, claro, tem um valor do espaço e tal. É, Não, eu só quero espaço, me empresta espaço pra mim que minha filha me grava com o celular. falta consciência, assim. Falta consciência das pessoas entenderem, né? Quanto que vale as coisas, né? É aquela brincadeira do navio parou, ficou 90 dias parado, chegou um cara lá, ninguém conseguia resolver, ele chegou com um martelo, deu uma martelada e resolveu, o navio funcionou. É. Quanto é que custa? 90 mil. 90 mil uma martelada? Não, o martelo custa 15 reais. Agora saber onde bater, né? 50 anos de experiência, eu chegar até aqui. Exato. Isso que vale. Isso a talvez, experiência. isso talvez seja um dos maiores erros da galera quando quer empreender. Querer fazer tudo sozinho. Não querer dividir o pouco que tá ganhando, achando que é pouco, porque por exemplo, o que eu trago pra essa galera? Trago até pra você que tá em casa e tá pensando em montar escritório de projeto. Tem muita gente que chega nessa fase que manda pergunta no Engenharia Podcast, que é aquele cara que já se formou, tá 5, 10 anos no mercado, já chegou talvez no seu ápice ali de salário de engenheiro, remuneração, no CLT, e ele resolve abrir um PJ para prestar serviço freelance primeiro como engenheiro estrutural. Então o cara começa a fazer freelance por fora e começa a dar aquele equilibrado que ele ganha por fora e o que ele ganha da empresa, e chega num ponto ele acaba invertendo essa situação. Então esse é um dos grandes erros, porque daí ele quer crescer, mas ele não quer, por exemplo, investir em alguém para fazer o atendimento para ele. Por exemplo, alguém que atenda ou responda para ele. Ou ele quer fazer a própria publicidade dele. Aí o cara quer fazer o projeto estrutural, o cara quer gravar vídeo pro YouTube, o cara quer gravar vídeo para não sei o quê, o cara quer fazer tráfego pago, o cara quer atender, Sim. quer fazer parceria, quer participar de evento, quer botar coisa no stand e tudo sozinho. sim. E aí é onde ele se satura, diz que ele não tá conseguindo e acaba voltando muitas vezes pro CLT ou voltando para o que ele estava antes, frustrado com o empreendedorismo. Por quê? Porque ele não teve a mentalidade justamente de formar time e fazer tudo, e quer fazer tudo sozinho, porque achando que vai gastar. O eu empresa, né? É empresa. E o mercado de mentoria tá muito forte, o mercado de conselheiros tá muito forte. Tem um grande case no mercado, que tem um amigo meu, que ele é mentor, ele comentou que teve uma pessoa da Mercedes, né, que ficou muitos anos na Mercedes, a BMW, ele saiu, tava aposentado. Imagina, o cara trabalhou na Mercedes muitos anos, tá aposentado, a BMW foi lá e fez um convite para ele trabalhar por um salário altíssimo para ser Descobrindo os conselheiro. segredos da Mercedes. Entendeu? Quanto não vale isso, né? Aham. Então, assim, a experiência, os cases, né? Tu trabalhar com pessoas que têm case, têm experiência, né? Pessoas que fizeram, né? Vale muito mais, às vezes, do que livros e muita balela que existe no mercado A parte hoje, prática, né? A parte E é prática. legal essa troca, né, de experiência, assim, conversar com outras pessoas. Eu acho que tudo a gente pode absorver, né? O que for bom pra gente, né? Então acredito que é muito válido também ter essa conexão. Com certeza. Total. E outra coisa que eu tenho percebido recentemente também, que está acontecendo muito, é justamente essa questão que você comentou das pessoas estarem buscando os conselheiros, né? O que eu tenho percebido? Já me convidaram, já recebi convite por isso, e o convite que eu recebi foi justamente, Edson, eu quero que você seja o nosso conselheiro porque você tem um network muito grande. A gente não está comprando o teu serviço, a gente está comprando o teu network. Legal. Então já aconteceu. Tem valor. Tem muito valor. Eu confesso que eu demorei muito para entender essa questão de o que o Edson faz muito bem. Então hoje eu percebo que o Edson faz muito bem network. Eu consigo conectar pessoas É importante. com pessoas que talvez eu não conseguiria acesso. Total. Então eu percebo que muita empresa hoje, as grandes empresas, estão buscando pessoas principalmente voltadas para essa área comercial e estratégica, mas mais para bastidores. Que é aquele cara que vai colocar você em relação lá com uma obra gigante que vai acontecer no governo do estado, ou do filho do governador, ou de alguém que você talvez não chegaria. Então eu percebo que as empresas estão investindo muito forte nesse tipo de trabalho hoje. Não, é fantástico, assim, eu digo, né, a gente tá terminando o podcast, mas eu só posso deixar uma palavra aqui pra A gente tá quase começando o outro, já. Pois é, também mas se eu puder deixar, assim, eu também trabalho há 21 anos na área comercial,
né? Para todo comercial, eu falo, né, que eu sou responsável em contribuir com o comercial da Anaframe. E eu estou nesse papel. Um dia sem network é um dia perdido. Comercial precisa fazer network. Precisa. O digital funciona muito bem. Como uma parte da venda. Mas no físico, por exemplo, o cara quando ele vai fechar principalmente uma construção de steel frame, ele não vai fechar com você só por um anúncio no Instagram. Ele vai sentar com você, vai entender a essência, vai ver como é que funciona. E essa questão de credibilidade, tá todo mundo querendo ir para construção seco e ir para o steel frame. Mas a gente tem muito trabalho, tem muita gente chegando para querendo, né, migrar, sair do convencional. Mas é um lead, a gente chama que ele dá muito trabalho. Por quê? Porque a gente vai ter que mostrar a indústria, ele vai ter que tentar o projeto dele, vai ter que entender os fornecedores. Então a gente pega essa pessoa no colo e vai... E monta junto o projeto, né? Monta junto muitas vezes, né? A gente faz uma consultoria, a gente conecta... a gente faz de tudo. A gente esgota as possibilidades, assim, pra ele se sentir confiante e dizer, não, realmente eu vou migrar. Não tem por que eu não migrar. E isso é uma coisa que eu acredito que é legal e a gente já começamos outro podcast já, mas enfim. Mas essa é uma coisa que eu acho muito legal, porque da mesma forma que eu vejo que a pessoa procura uma construtora ou alguém para fazer um projeto de steel frame, seja uma casa ou seja um negócio, tá mexendo com a vida dela. É o sonho. E isso acontece também aqui. Porque quando acontece muita gente que vem pro podcast, ou quer alugar o estúdio, ou quer montar um projeto, e a pessoa chega, cara, eu quero montar um podcast. Tá, você vai fazer o quê? Não, eu quero gravar. Aí a pessoa não tem um projeto montado, igual, cara, eu quero fazer uma casa assim de 3 quartos e não sei o quê, tá, como é que é? Não tem. Aí tu vai ter que sentar, entender a essência da pessoa, entender, muitas vezes montar todo o projeto com ela, fazer o esboço ali, o croquis, pra ela entender, pra depois se avançar. Então eu vejo que uma das coisas muito legais da engenharia e da comunicação que a engenharia me trouxe é justamente isso, trabalhar com o sonho das pessoas. Entender o que a pessoa quer, qual é o objetivo dela, e muitas vezes a pessoa, por exemplo, agora de manhã cedo veio outra pessoa gravar o podcast aqui, e aí ela era só pra gravar. Aí ela acabou de mandar mensagem que eu tô vendo no WhatsApp aqui. Eu gostei do projeto, vamos fazer aquele projeto diferente que você me sugeriu, que eu já mudei tudo, agora você já desenhou pra mim. Ou seja, eu desenhei o projeto pra ela ali, montei certinho, cara, faz assim, publica assim. Mas não como vendendo, mas fazendo algo construtivo, né? Realmente, né? Porque foi o que eu falei pra ela. Foi o que eu falei pra ela. Falei, por exemplo, diferente de você vir aqui fazer alguma coisa comigo e fazer em outro lugar, a diferença é que eu vivo isso aqui, eu não vendo. Eu vivo isso, a mesma coisa a vocês. Eu imagino que quando vocês forem construir ou tiverem construído uma casa, melhor, você já falou, né? Você já construiu em steel wood? Em madeira? Sim. Ou seja, wood frame. Você já construiu em wood frame antes de você. Ou seja, você vive isso, né? Você não só vende, você vive isso. Então, eu acredito que isso é muito importante também na hora de uma pessoa procurar um profissional para executar um processo, entender qual a história dele nesse contexto. Ele é só um vendedor de casas? Ele é só um vendedor de aço? Ou ele vive aquilo que ele tá, de fato, vendendo, né? Então isso é muito importante. Não, é aquela coisa, tu quer saber de alguém, não fale com a pessoa, fale com a esposa dela. Né? Nada melhor do que conhecer, então... Eu sempre digo uma coisa, eu sempre digo, cara, se a esposa falou não, véio, segura a emoção. Porque se ela falou não, cara, se der ruim lá na frente, ela vai olhar pra você e falar, eu te avisei! Cara, a pior coisa que tem é isso. E sabe uma coisa que eu peguei nesse cenário, assim, tipo, às vezes vem um orçamento, aí eu peço, cara, eu sou bem assim, direto. Vem um orçamento, e aí eu peço, me passa os últimos 3 clientes que tu atendeu. Se o cara demora pra passar o contato, eu já, por que tá demorando? Medo por quê, né? Medo de passar o nome dos 3 clientes, os 3 últimos, passa rápido, entendeu? E eu ligo pra esses caras, eu ouço. Como é que foi, né? Como é que foi o atendimento? Como é que foi a entrega? É que tem orçamentos muito altos, né? Quando tu fala em sonho, fala em construir uma casa, cara, saiba com quem tu tá se relacionando, né? Ter essa responsabilidade, essa consciência é bem importante. Porque esse é um risco também, né? A gente falar de construir com qualquer pessoa. Já vi várias experiências do cara pagar da entrada e o construtor sumir com uma boa parte do dinheiro. Então, imagina... Tem várias histórias... Então procurem bons construtores, procurem pessoas, procurem saber de quem você tá comprando, tá? Bom, galera, vamos encerrar por aqui, senão vamos marcar um segundo podcast, vamos marcar um arroz com frango pra gente... Qual que é o teu outro podcast lá? Já Tem o Teimosia Produtiva, que é justamente falando de negócios, empreendedorismo, carreira. Então, se você também não segue o Teimosia Produtiva, sempre tá vinculando uma coisa parecendo na outra aí. E quero aproveitar, mais uma vez, agradecer a disposição de vocês. Passou aí, foi mais de 1 hora
fluiu. E se a gente fosse deixar, a gente ficaria aqui conversando mais umas 3 horas. Fácil. E estão convidados para voltar pro podcast também. Estão convidados para ser o nosso patrocinador também, se vocês quiserem também. E levar, como a gente tem que aproveitar, né, galera? Aproveitar que tá ganhando Tá com marketing aqui com a decisora, né? Edson tá convidado para ir lá na fábrica. Não, com certeza, eu achei interessante, sim, pra gente até mostrar um dia que ir lá. treinamento, alguma coisa nesse sentido. Total. Fazer um giro na fábrica ali, mostrar pra galera ali como é que funciona. Porque o pessoal, isso é uma coisa que o pessoal pede bastante. Eu até conversei com o pessoal da Intelbras recente, conversei com os engenheiros. O engenheiro da Intelbras comentou que ele só conheceu um chão de fábrica depois que ele entrou na Intelbras. Ou seja, ele passou toda a graduação dele, ele nunca viu como é que funcionava um chão de fábrica, como que é uma linha de produção. Então eu vejo que isso é um gap do mercado também. Porque nem todas as universidades levam seus alunos para ver como é que funciona o chão de fábrica. E aí quando o aluno chega depois lá de formado, ele tá totalmente cru. Aí ele reclama que o salário dele é baixo. Então, esse também é um sinal pra você, ó. Procura também. Ele reclama que tá pagando pouco, mas ele não tem experiência nenhuma. Sim. Aí vem o tal do piso do salário do engenheiro, que não funciona. Também não faz nem sentido o cara receber 10, 12, 15 mil sem experiência nenhuma. Eu comecei a fazer faculdade, meu irmão ligou para um amigo dele e falou: meu irmão começou a fazer publicidade e propaganda, deixa ele trabalhar na tua agência. Cara, mas não tem o que ele fazer aqui. Sempre tem um lixo pra tirar, uma conta pra pagar. Fui lá, meu primeiro emprego, não ganhei R$1. Fiquei, Tá vendo? depois de 5 meses eu tava de sócio num site com eles. Então, Olha pra você ver. consegui, né, com a cara e com a coragem lá, ser estagiário. E depois recebi uma oportunidade de ser sócio, depois de 5 meses trabalhando. Então, acho que essa veia empreendedora, nem sei porquê, mas tá aqui. Tem não coisa consigo sair do empreendedorismo. Tem coisa que a gente não entende por quê, né? Tem coisa que a gente não entende por quê. Agora é aquele momento de mensagens finais. Agora é aquele momento de mensagem pra corte. Agora, vocês já falaram várias mensagens assim pra corte que ficou legal. Mas agora aquela mensagem pra falar pra galera, assim, tipo, pra animar a galera, ou pra desanimar, enfim. O que tiver no coraçãozinho de vocês agora. Quem começa? Você começa? Sempre as damas. 1, 2, 3... Naquela câmera ali. Pra você, dá um corte para redes sociais, manda um abraço pro maridão. Na verdade, é mais uma mensagem de agradecimento, né? Por essa oportunidade, por estar aqui hoje. Levar não só essa informação da construção a seco para o público, mas também a Anaframe, né? Nós, como indústria, levar para o nosso público que vocês podem contar com a gente, que estamos aqui no mercado para estar oferecendo produtos de qualidade, né? Para estar, quem sabe, construindo seu sonho aí também, né? Isso aí. Maravilha. Agora, você. Pô, Edson, agradecer primeiramente aí essa oportunidade e uma mensagem final. Eu acho que a gente está vivendo uma era muito de uma velocidade absurda, né? E eu levo para mim uma questão: faça hoje, plante hoje, mas não plante para colher amanhã. Espere um pouco, dê tempo para as coisas, né? Tem um grande amigo que ele trabalha muito com o mercado chinês, oriental. Ele sempre, o que eu vou fazer? Como é que eu vou estar daqui 5 anos? É um bom tempo, né? Então, eu acho que o brasileiro ele tá muito imediatista, quer tudo para ontem, tudo para agora. Reflita sobre isso. O que eu quero fazer hoje e como que eu quero estar daqui 5 anos? É uma pergunta bem interessante para se refletir. Isso aí. Então você, geração TikTok, toma cuidado aí. As coisas não são simplesmente arrasta para cima, planta e demora, verdade? E lembra, uma coisa que ele comentou interessante: se você colocar uma semente de feijão hoje e tirar da terra amanhã, ela não vai dar frutos. Pensa bem. Então. Bom, mais uma vez, gratidão aí, a mensagem foi fantástica, mais uma vez essa conversa maravilhosa, e vamos sim programar essa visita lá pra gente mostrar pra essa galera como é que funciona o chão de fábrica, o que é o steel frame na prática, como é que é aquela bobina gigante que passa por cima dos caminhões quando faz coisa errada. Tem coisa pra caramba pra gente contar. Galera, legal. Um forte abraço pra vocês, espero que você tenha curtido esse podcast, mande suas perguntas sobre tudo que você quiser. Se eu não souber responder, o máximo que eu vou dizer pra você é te mandar um coraçãozinho lá no coisa, mas eu sempre respondo. Então, um forte abraço pra vocês e a gente se vê no próximo Engenharia Podcast. Obrigado. Valeu.